vamos começar oficialmente a live do LabCom, Laboratório e Oficina de Novas Mídias, coordenado por mim, Marcos Napolitano, e pelo professor Eduardo Moretin, que tem apoio do Projeto CUB, da Universidade de São Paulo. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Miriam Hermeto, professora da área de Ensino de História do Departamento de História da UFMG. A professora Miriam Hermeto, ela é doutora também pela UFMG, e eu não hesito em dizer que a sua tese de doutorado sobre a peça Gota d'Água é um dos melhores trabalhos de história dos últimos anos. E você sabe que não é aqui rasgação de seda, não. Como se diz. Eu conheço bem esse trabalho, participei, né, da banca e é uma das melhores teses, né? Ainda, infelizmente, inédita, né? Há anos eu falo para você publicá-la, mas enfim. Mas é um trabalho obrigatório para quem quer conhecer a cultura brasileira dos anos 70, né, e 80, porque há reflexos nessa peça depois da sua estreia, né? E também lembro que ela é coordenadora do Núcleo de História Oral do Laboratório de História Tempo Presente, da Fafiche UFMG. Ela participa do programa de pós-graduação em História da mesma universidade e, nos últimos anos, além de trabalhar com ensino de História, também se especializou, não é, em História Oral. Não é? Tem livros voltados para a relação entre ensino e o passado recente do Brasil, e também livros que abordam a canção no ensino de História. E, aliás, não é, Miriam tradicionalmente faz aulas show, né? Não sei nos últimos tempos aí como anda a coisa, mas são concorridas aulas show com música, e ela tem vantagem de não precisar usar fonograma porque ela mesma canta. Enfim, então aqui acho que está feita a apresentação e está feito todo o merchan, né? Que você agora não vende Deixa milhares de completo. livros, agora não sei o que fazer, né? Não sou um bom, Marcos, querido, olha, é, uma alegria estar aqui com você, viu? legal, e muito obrigado. Bom, a palavra é tua. Como eu te falei, a gente tem em torno de meia hora, né? Um pouco menos, se você puder, para sobrar um pouquinho mais para as questões. Eu entro depois com uma questão e a gente também vai receber questões aqui não sei se é chat que chama no Instagram, ainda não sei, mas enfim, na Acho que é. interface aqui. Mas a palavra é sua. Super obrigado por participar dessa live aí, das últimas terças-feiras do mês, que a gente vem realizando há quase 2 anos aqui no LabCom. Então, querido, brigadíssima, viu? Um prazer enorme estar aqui com vocês, grande mesmo, assim, tenho um carinho muito grande por essa relação, né, de troca que a gente vem estabelecendo. Te agradeço muito, você sabe que você é uma inspiração e também não é rasgação de seda, né, assim, é fato. Fiquei emocionada aqui com a sua apresentação e espero que não seja uma frustração para quem ouviu a apresentação, porque foi um merchan. Bom, vocês me convidaram para tratar, na perspectiva da história pública, né, de uma temática que são as escritas da história. E aí a proposta que eu fiz foi a de pensar, que é o título, né, que está posto para esse diálogo nosso de hoje, escritas da história no Instagram, caminhos de formação no ensino de história. E eu acho que é importante localizar duas coisas, né, antes de começar essa reflexão. Uma delas, como você disse, eu sou professora do Departamento de História e trabalho na graduação nas disciplinas de formação de ensino de história, né, do setor de história e ensino, e, portanto, a gente lida com as disciplinas de prática de história, de teoria e de estágio. Então, é um trabalho de formação, né, pelo qual eu tenho muito carinho, muito respeito, assim, tenho, na verdade, um orgulho danado de estar nesse lugar na graduação e no departamento de história, porque eu acho que é isso, assim, a gente precisa estabelecer essas pontes, né, e compreender que nós temos o ensino como um campo que é de interseção, então isso não pode estar só nas faculdades de educação,
Nada contra, muito pelo contrário, as faculdades de educação, mas eu acho que os departamentos, as casas de formação básica têm que assumir essa responsabilidade. Então, eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar da formação no departamento de História. Isso é muito importante de localizar. Outra coisa que é fundamental localizar é que nos últimos anos eu venho atuando com o pessoal da Rede Brasileira de História Pública. Os últimos anos são 10 anos, né? A Rede Brasileira de História Pública foi formada em 2012. A gente não fala fundada, porque ela não é uma instituição, ela não é uma associação, ela é uma rede mesmo. A ideia é que seja um lugar que não tem um lugar físico, mas um lugar de troca, de debate, de fomento de ideias e de reflexões. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês me convidaram para pensar na perspectiva da escrita da história, na história pública, né, na escrita da história, numa perspectiva de história pública, eu acho que é fundamental localizar que o meu lugar para pensar a história pública é esse da Rede Brasileira. Por quê? Porque nós temos uma... Ana Mauad esteve aqui mês passado, né? Rodrigo esteve aqui no mês atrasado, Rodrigo Almeida. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva que já está sendo debatida aqui no LEPCOM, que é essa de que nós, historiadores, não temos a prerrogativa da escrita da história, mas que nós temos o compromisso ético de refletir sobre as escritas da história desde esse nosso lugar de historiadores. De fomentar os debates, de fomentar as reflexões, de legitimar outras possibilidades de escrita de narrativas de história que não sejam historiográficas. Então, nós compreendemos que temos esse lugar, né, de refletir sobre produções de escritas da história no mundo, né, os diferentes lugares de produção, possibilidades e perspectivas, sem abrir mão de sermos historiadores, né, de fazermos essa crítica. Bom, dito isso, né, eu decidi trazer para cá para a gente discutir 3 projetos, sobre um deles, inclusive, eu conversei com vocês presencialmente, né, no mês de abril aí, que é o Passados Difíceis, que é um projeto que eu coordeno na UFMG desde início de 2021. Queria aproveitar para dar um oi aí, que Gabriel mexeu com a gente no início e a gente não respondeu a ele, Gabriel Amato, já vou tratar dele, porque um dos projetos é dele, e também Eduardo e Rodrigo, que chegaram agorinha, então, bem-vindo, bom ter todo mundo por aqui. O anfitrião também reitera as boas-vindas. Hã? O anfitrião também reitera as boas-vindas oficiais. Isso aí. Eu vou tratar, então, de 3 projetos, que são projetos de escrita da história em mídias digitais, todos eles com um perfil no Instagram, ainda que nem todos tenham o Instagram como carro-chefe. E aí eu agradeço muito a 2 parceiros antigos, amigos queridos, que são coordenadores de 2 desses projetos e que me alimentaram de... não apenas de inspiração para o projeto que eu coordeno hoje na UFMG, mas de elementos para essa reflexão que eu vou trazer aqui, que são o Gabriel Amato, que eu acabei de saudar aqui, né, que é professor no IF-Sul de Minas, é historiador, professor de História no IF-Sul de Minas, e o Samuel Oliveira, que é também professor de História no Cefet, Rio de Janeiro. Eu vou tratar desses 3 projetos, que são o História Direto da Fonte, que é coordenado pelo Gabriel Amato, lá no IF-Sul de Minas, o Ditadura em Prosa, que é coordenado pelo Samuel Oliveira, no Cefet, Rio de Janeiro, e o Passados Difíceis, que eu coordeno aqui na UFMG. O que eles têm em comum, e que apesar de terem elementos bastante diferentes dos quais eu vou tratar, que me faz pensar que eles podem ser comparados? Eu os considero os 3 projetos de história pública. Embora nem todos se apresentem dessa forma, eu acho que Gabriel e Samuel também não negam essa natureza, né? Eles podem não apresentar dessa forma, Samuel até apresenta, mas são projetos que são projetos de história pública em que sentido? Aí eu vou trazer novamente essa perspectiva da Rede Brasileira de História Pública a partir de um capítulo do Ricardo Santiago, no livro História Pública no Brasil, que é um livro de 2016, e o capítulo se chama Duas Palavras, Muitos Sentidos, Duas Palavras, Tantos Sentidos. É até um trecho desse capítulo que é muito citado e que Ricardo hoje tem uma preocupação com essa citação excessiva que muitas vezes não gera uma compreensão do que é que ele está dizendo ali.
ele vai dizer o seguinte, olha, a história pública, tal como a gente propõe aqui no Brasil, nessa perspectiva da rede, ela opera com uma ideia de uma escrita da história em diferentes dimensões. Com o que ele está dialogando? Não é uma história que se pretende oposta à história acadêmica, que se pretende brigando com uma história acadêmica, como ela se apresenta em outros lugares, nem é uma história que resume-se à ideia de divulgação científica. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, para pensar nessa história pública, a gente tem que pensar em pelo menos 4 dimensões. Que são 4 dimensões que eu acho que esses 3 projetos têm. Quais são elas? Primeiro, que a escrita da história, ela precisa ser feita, ou ela, né, numa perspectiva de história pública, ela precisa ser feita com autoridade compartilhada. O historiador, ele não é o único que dá conta de falar sobre a história e de escrever sobre a história. É necessário, numa perspectiva de história pública, que ele efetivamente compartilhe a autoridade com outros públicos, né, que operam com as narrativas históricas. Esse conceito de autoridade compartilhada é muito comum na história oral, é do Michael Frisch, e ele parte exatamente desse princípio, de que não há papéis diferentes, mas as autoridades, elas são complementares, e, portanto, elas são compartilhadas na escrita da história. Isso, no caso desses 3 projetos, é ponto pacífico, porque são estudantes de ensino médio ou de graduação que escrevem história com os seus coordenadores em pé de igualdade, no sentido de que há contribuições diferentes de cada sujeito na produção dessas escritas. Bom, é uma história, portanto, nesse sentido, escrita com diferentes públicos, né? Mas são estudantes o Samuel chegou aí agora, tempo de eu conseguir falar também do projeto com a presença dele, porque aí ele e o Gabriel podem me puxar a orelha do que eles não concordarem. É uma história escrita com diferentes públicos, no sentido de que não se espera de estudantes de ensino médio, habitualmente, uma escrita da história para ser publicizada. Tampouco de estudantes de graduação em história. A nossa perspectiva acadêmica é muito a de que a escrita do estudante de graduação é de trabalhos para seus professores, é de trabalhos internos, né? Bom, uma outra dimensão da história pública, uma história escrita para diferentes públicos. É uma história escrita no sentido de expandir o universo imediato dessa recepção da história, no nosso caso, né, desses 3 projetos, ao se apresentar em redes sociais, que acaba gerando alguns alcances inesperados. Por mais que a gente tenha alguns públicos-alvo, tem alcances inesperados. Uma terceira dimensão, que é uma história escrita na perspectiva de divulgação científica, com a preocupação de fazer reflexões sobre os usos do passado, a partir de abordagens historiográficas. Então, qual é a divulgação científica? É a divulgação histórica, né, da historiografia. Então, há estudos de historiografia a partir das temáticas, mas nesse sentido é uma história feita pensando história e públicos. Que usos, a partir do momento em que a gente divulga determinadas pesquisas historiográficas, na rede social, a gente tem a preocupação de pensar também nos usos sociais habituais dessas temáticas que estão sendo tratadas em termos historiográficos para conseguir o link com o público que a gente quer atingir. Então, os usos do passado estão na frente. E, além disso, é uma história feita por diferentes públicos, né? É o que eu estava dizendo aqui. A gente tem estudantes que habitualmente não escrevem história, não tem esse compromisso com a escrita da história, assumindo esse compromisso, colocando esse compromisso na linha de frente, né? Então, uma produção de conhecimento que, se não é inédita para o campo, e ela não tem obrigação de ser inédita para o campo da historiografia, ela é inédita para quem está escrevendo, né? Então, tem uma construção de conhecimento, e, em grande medida, é inédita para o público ao qual se destina. E é inédita, inclusive, porque pressupõe narrar a forma de construção desse conhecimento, não apenas o resultado. Não é uma história, em todos os casos, não é uma história narrada em fatos. É uma história narrada pensando no debate historiográfico e no debate público, e na metodologia de produção de conhecimento. Então, isso é o que me faz reunir esses 3 projetos como escritas da história numa perspectiva de história pública. Acho que é importante pensar também o seguinte: todos os 3 projetos nasceram num contexto de isolamento social pela Covid-19,
e, portanto, em ensino remoto emergencial. E aí eles têm essa característica muito marcante de ter congregado estudantes em torno de um objetivo, num momento em que o distanciamento desagregava, né? Assim, a gente viveu isso muito fortemente nas nossas disciplinas, nosso trabalho de orientação e tal. Então, era muito difícil manter o fio de uma disciplina no ensino remoto emergencial, com tão longa duração, que não era mais emergencial, né? E aí, algo que nós três, os três coordenadores dos projetos, marcamos ao fazer essa avaliação, para o que eu vou trazer aqui, foi isso. Como é que eles foram projetos que congregaram os grupos em torno de um objetivo, e um objetivo que tinha a ver com aquele momento, que era exatamente a comunicação de uma escrita, né, a produção de uma escrita de história para comunicação em mídias digitais. O momento em que as mídias digitais eram, talvez, o nosso principal meio de comunicação entre nós e com os diferentes públicos. Então, isso virou também um processo curioso. Bom, por que eu coloquei o foco para essa reflexão na formação? Nem todos são projetos de formação. Todos têm uma dimensão de formação, alguns mais incidental, né? Um deles mais incidental, outros não. Mas porque é muito difícil a gente identificar, fazer aferições sobre a recepção desses projetos. Essa recepção é feita de maneira muito superficial ainda, a partir dos dados do Instagram. Mas, curiosamente, a gente tem pouco retorno do alcance desses projetos. Mas nós três, como coordenadores, temos muito retorno do que esses projetos foram no sentido da formação dos estudantes que os compuseram. Portanto, é possível pensar no que foi escrever história neles, né? Então, vamos lá, o que são esses projetos? O primeiro deles, que é o Ditadura em Prosa, que é coordenado pelo Samuel Oliveira no Cefet Rio de Janeiro, ele surgiu como um projeto de pesquisa. Na verdade, ele foi iniciado com estudantes do ensino médio integrado no Cefet Rio de Janeiro, numa instituição federal, com recursos para extensão e iniciação científica. O Samuel diz abertamente, ele não é um projeto de formação acadêmica. Ele não tem esse foco da formação acadêmica. Ele tem que partir do interesse, da curiosidade e dos horizontes dos estudantes do ensino médio, inclusive para que haja aderência ao projeto. O start para esse projeto, né, o Samuel tem uma pesquisa sobre a ditadura lá e foi percebendo a curiosidade dos estudantes, o interesse deles no debate público, mas também na pesquisa que ele vinha desenvolvendo, e especialmente percebeu o interesse desses estudantes no debate público sobre temas sensíveis nesse nosso tempo de polarização. Num tempo de polarização de uma geração formada em tempos de Comissão da Verdade, de ecos da Comissão da Verdade, de polarização pós-eleição de 2018. Ele viveu lá um caso muito curioso, porque ele foi chamado numa delegacia e esperando encontrar uma convocação do Escola Sem Partido, e na verdade o que ele encontrou foi um estudante que participava de um grupo neonazista e que indicou as aulas de história como inspiração para ir para um grupo neonazista. Ele tomou aquele susto e falou, opa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? Então ele falou, que polarização é essa e que caminhos estranhos essa polarização pode tomar para a gente, a maneira como a gente opera na sala de aula. Então foi uma inspiração muito prática essa do Samuel. O Samuel usou uma expressão que eu também acho que é muito importante para a gente, para pensar no que unifica esses três projetos. Somos os três professores pesquisadores de história, nessa ordem. Né? Todos trabalhamos com pesquisa histórica, do tempo da ditadura para cá, somos todos pesquisadores da ditadura militar, mas os três temos esse perfil de professores pesquisadores, esse compromisso com a educação, com a formação em primeiro lugar, né, ao atuar numa sala de aula. Então, esse compromisso fez ele parar e falar, opa, que polarização é essa, em que lugar estamos jogando? E aí criou o projeto, que é um meio de comunicar, inicialmente, comunicar para a comunidade do Cefet os estudos que eles estavam fazendo sobre temáticas as mais diversas da ditadura, relacionadas tanto à pesquisa que ele desenvolvia lá, com o acervo do Cefet, mas também com relação a estudos temáticos específicos, movimento estudantil, movimentos sociais e tal.
E aí ele fez uma avaliação, é um perfil no Instagram, e é um perfil no Instagram que opera da seguinte forma: há uma postagem carrossel desenvolvida por um dos estudantes do ensino médio que integra o projeto. E aí, depois dessa postagem, que é feita a partir de estudos de historiografia, que eles discutem coletivamente, né? O estudante é responsável pela redação, mas eles discutem coletivamente, eles convidam, às vezes, especialistas nesse tema para produzir vídeos. E aí viram vídeos de IGTV, né? Que aqui na lógica do Instagram, ficam linkados no perfil. E ele disse, olha, curiosamente, o alcance maior que a gente vê é dos vídeos, mais do que dos posts. E o alcance, ele não é grande. Segundo o Samuel, são 500 seguidores e relativamente poucas curtidas. Então, é difícil entender, pelo próprio Instagram, qual que é o alcance. Como é que eles percebem isso? No debate entre os estudantes. Especialmente no debate entre os estudantes nas aulas, e como é que isso aparece nas aulas, e num evento que é o Expotec, que é uma feira na escola anual, em que eles conseguiram ter mais ou menos 200 pessoas na sala virtual discutindo as temáticas produzidas pelo Ditadura em Prosa. É importante dizer que, tanto no caso do Ditadura em Prosa, quanto no caso do História Direto da Fonte, nós estamos trabalhando com eles, né? Estão trabalhando com estudantes de ensino médio, que são estudantes não da área de humanas, que não são da área de humanas, né? É sempre um problema as disciplinas de humanas nas turmas de ensino médio, perdão, de ensino técnico, porque problema em que sentido? Não é o foco do ensino técnico, né? Aí o Samuel fez uma conclusão sobre o projeto nesse momento, ele vai dizer o seguinte, olha, funcionou muito bem em tempos de ensino remoto, agora nós estamos num processo de adaptação, porque os estudantes, inclusive, as demandas mudaram, né? As demandas mudaram muito agora no retorno presencial, inclusive no que se refere ao trânsito urbano. Há estudantes que ficam 4 horas por dia em trânsito. Então, o tempo para o projeto diminuiu. E aí, o projeto vai ter que se adaptar às atividades, à cultura escolar e ao ritmo novo do Cefet. O processo, nesse momento, é esse. Que é o mesmo que eu identifico hoje na UFMG. Exatamente o mesmo. Curiosamente, são os 2 projetos realizados em metrópoles, né? Tanto o Samuel no Rio de Janeiro quanto eu em Belo Horizonte. Então, há uma diferença nesse sentido para o IF Sul de Minas, que é numa cidade de interior, que é Três Corações. E a conclusão que o Samuel chega é a seguinte: as mídias não mudam a cultura escolar, mas elas criam sinergias para colocar as temáticas na pauta do debate público. Eu achei essa conclusão dele muito bacana, num depoimento que ele fez para mim sobre o projeto. Quer dizer, a ideia de escrever a história na mídia não vai mudar a cultura escolar, mas vai inserir essas temáticas na pauta do debate público. E, sobretudo, com relação à formação, o que ele diz? É muito visível, e isso é uma conclusão a que nós 3 chegamos muito claramente, é muito visível nesse 1,5, 2 anos de realização dos projetos, a transformação dos estudantes de ensino médio de graduação, e o amadurecimento deles no trato com as temáticas de história, com os textos de historiografia e com os recursos de comunicação desses temas para diferentes públicos. E isso é algo que é comum também aos 3 projetos. É muito visível como essa formação incidiu subjetivamente nos estudantes participantes do projeto. Bom, no caso do História Direto da Fonte, que é coordenado pelo Gabriel Amato, no IF Sul de Minas, também é um curso de ensino médio, ensino técnico, né? São estudantes, ele é um projeto, quando eu perguntei para eles, né, é um projeto de formação acadêmica, o Samuel falou, não é de formação acadêmica, a inserção dele é pela pesquisa e pela extensão. E aí o Gabriel respondeu assim, eu diria que ele é também de formação acadêmica. Né? Por quê? Porque ele também tem essa entrada, ele é identificado lá no IF Sul de Minas como um projeto de ensino, e um projeto de ensino que tem a sua base numa outra mídia que não é o Instagram, que é o Spotify, porque ele é um projeto de produção de podcast sobre a metodologia de produção do conhecimento histórico a partir da leitura de documentos de diferentes naturezas em diferentes suportes. Por isso, História Direto da Fonte. A cada programa do podcast se trabalha com uma fonte
em um suporte diferente relacionado a uma temática histórica diferente. A ideia, portanto, é pensar a própria epistemologia da história, né? A metodologia de produção do conhecimento e a epistemologia da história. E é feito com estudantes dos cursos de... Peraí que eu perdi aqui a informação, só um segundo. De administração e informática. Em 2021 eram estudantes de administração e informática. E o que o Gabriel vai dizer? Olha, do ponto de vista da formação, isso foi muito interessante, da autoridade compartilhada, né, do que eu estou chamando aqui de autoridade compartilhada, foi muito importante, porque eram estudantes que tinham conhecimentos muito específicos para o manejo das tecnologias e para a produção dessa linguagem, né, para o manejo dessa linguagem na qual se queria comunicar, fazer a divulgação científica. Ele vai dizer, olha, eu aprendi muito com eles também nesse sentido. E isso fez com que eles se engajassem muito rapidamente. Por outro lado, eles fizeram uma imersão muito maior na produção do conhecimento histórico. Alguns desses estudantes, inclusive, são estudantes que foram fazer história depois, né? Assim, terminaram o ensino médio, foram fazer história. E aí, então, eles conseguiram estabelecer relações com as habilidades aprendidas no curso técnico, marketing, redes sociais, storytelling, edição de imagens e áudio e tal, nas atividades cotidianas do projeto e nos objetivos relacionados ao ensino de história. Os desafios, eles são grandes, no fim das contas. E aí, o Gabriel trouxe uma reflexão que é diferente da que vivemos eu e Samuel, porque ele está trabalhando com gravação de episódios. Falou, olha, para nós, o distanciamento teve alguns elementos diferentes, assim. Por quê? Porque eles estavam gravando os episódios em encontros no Google Meet. E aí isso dificultou a produção da mídia, né? Assim, o uso da mídia. No retorno presencial, o que eles vivenciaram? Uma alegria de poder estar junto. Por um lado, ele ainda falou assim, olha, eu vou trabalhar com a ideia clichê, né? Um clichê pandêmico de que o olho no olho fazia falta e que, portanto, isso nos alimentou de outras possibilidades. Isso traz um sabor diferente para o projeto. Por outro lado, algo que ele também percebeu é que diminuiu o tempo de dedicação ao projeto. Por quê? As aulas presenciais são de 7h20 a 15h30, o que não acontecia em ensino remoto emergencial. Então, não tem o trânsito da metrópole, mas tem a imersão na escola em outras atividades que no ensino remoto emergencial não acontecia. Então, também é um projeto que está buscando novas formas agora no ensino presencial e que teve essa característica de imersão muito forte no período da pandemia. Bom, a formação, né, para pensar isso também, foi um projeto que... né? São projetos que estão acontecendo. É um projeto que teve, para os estudantes que estão ali, no núcleo de produção do conhecimento, essa importância enorme na formação específica do conhecimento histórico. Bom, e no caso passados difíceis, eu sei que eu tenho mais 3 minutinhos só e tá fácil de fazer isso, porque eu vou puxar, né, o que eu falei dos outros projetos agora. É um projeto que foi criado na UFMG com estudantes de graduação a partir do interesse desses estudantes, na verdade, como demanda deles, ao final de uma disciplina optativa. E era uma disciplina optativa no primeiro semestre de ensino remoto emergencial, com 15 estudantes, 10 deles pediram para montar o projeto, e a gente montou um projeto de extensão que atuou muito intensamente durante 1 ano e 2 meses. A gente agora está parado buscando novas formas, exatamente por isso, assim, o retorno presencial trouxe para nós, nós começamos a funcionar, a disciplina foi até fevereiro de 2021, então virou um projeto de extensão em janeiro de 2021, porque na disciplina a gente tinha criado o perfil do Instagram, a ideia é divulgação científica sobre temáticas relacionadas a passados difíceis, que a gente define como passados que são difíceis de lembrar no presente, passados controversos que trazem feridas e que trazem debates sensíveis no presente. E nós atuamos muito intensamente entre janeiro de 2021 e março de 2022, e estamos num processo agora de tentar retomar a partir do novo ritmo das atividades presenciais. Curiosamente, bom, o que eu vou dizer do processo de formação dos estudantes? O que foi importante ali? Eles todos disseram
nas nossas avaliações e comunicações que a gente andou fazendo nesse meio tempo, da importância que foi pensar em produzir um conhecimento, uma escrita da história, primeiro, para um público que, em geral, não compreende história como reflexão, compreende história como informação. Então, que esse era o primeiro desafio, que era de apresentar a história a partir desse processo de produção de conhecimento e não do dado. E segundo, como é que para eles foi importante pensar numa escrita da história que não tinha o destino final para o seu professor numa disciplina acadêmica com texto em formato acadêmico. Então, pensar-se como autor de história para um público maior. Né? E um público maior que é tanto o público de escola, né, o público com o qual eles vão atuar no final da sua graduação como professores de história, todos eram licenciandos, quanto um público maior no sentido desse que está aí disposto ao debate público, às controvérsias cotidianas do debate público. E aí, de vez em quando, a gente era alimentado, bem de vez em quando, porque também como o Samuel ponderou, para o Ditadura em Prosa, no Passados Difíceis a gente tem muito pouco comentário, a gente tem muito pouca interação ainda com o público. Muitas vezes a gente tem notícia das leituras de outras formas, na sala de aula, em comentários, em ocasiões sociais, mais do que na própria rede. A gente vê que tem uma leitura e que isso fomenta reflexão, mais do que na própria rede, na nossa convivência cotidiana. Ou no que a gente chamaria de DM, né, do Instagram. De vez em quando aparecia, um de nós recebia uma mensagem, então, o Hospital de Barbacena, de um post sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Alguém mandava uma mensagem para um de nós dizendo, minha avó morou lá, ou a Colônia Santa Isabel, sabe assim, a gente ia tendo notícias de pessoas que vivenciam esse passado difícil no presente, e que se sentiram tocadas pelo post e que replicaram aquilo ali para pensar nas suas vivências, seja familiares, seja profissionais. Então, como processo de formação nos 3 projetos, nós chegamos a essa mesma conclusão. Subjetivamente, para os estudantes envolvidos, seja os de ensino médio, seja os de graduação, a construção de habilidades de reflexão sobre a história e de escrita da história, uma história que fique menos encerrada em si mesma e mais comprometida com os debates públicos, essa construção foi efetiva. Inclusive, efetiva no sentido de compreender que é um processo que não acaba, né? Assim, de que esses estudantes compreendam que a gente nunca está pronto para escrever história. E, por outro lado, para nós, professores, acho que também é importante pensar isso, né? Na nossa formação acadêmica, tem sido um processo de muito crescimento, porque de deslocamento desse nosso lugar também, de formar apenas na sala de aula, e de formar apenas para uma sala de aula formal, né, que é essa que vai acontecer nas escolas. Nós tivemos que construir novas habilidades, compartilhar nossas autoridades com estudantes que têm muito mais habilidades que nós, por exemplo, no trato com as mídias digitais, e nos deslocar desse lugar de detentor do saber de quem é que vai produzir uma narrativa historiográfica. Então, como processos de formação, eu acho que são projetos muito ricos, e eu diria que, assim, eu costumo definir a história pública de um jeito que nos toca, né, Marcos, a nós que trabalham com música, a partir do Jorge Drexler. Ele tem uma canção que eu gosto muito, Amar la Trama, e ele vai dizer, é importante amar a trama mais que ele desenlace, né? Amar o processo mais do que o produto, no fim das contas, né? E eu acho que é isso, pensar esses projetos de escrita da história nas mídias digitais como projetos de formação, se não acadêmica, porque eu acho que o Samuel fez essa ponderação intelectual e subjetiva, é muito rico, porque são processos que efetivamente nos permitiram ver, sentir e realizar a construção de habilidades de diferentes formas de escrita da história para diferentes públicos. Acho que é isso, agora vamos para questões, né? Legal, obrigadíssimo, Miriam. Eu, antes de fazer minha questão, né, para começar aqui a conversa, eu só queria informar a quem está nos assistindo agora e quem eventualmente for ver esta mensagem, porque ela vai ficar gravada no Instagram,
Duas coisinhas. Primeiro, é a última live que nós temos. O projeto está com seu futuro incerto, a gente está conversando aqui no grupo de pesquisa, mas, em princípio, é a nossa última live desse ciclo aí, que, se não me engano, já batemos em 20 lives, né? E, por outro lado, esse material vai ficar disponível no Instagram e também vai subir para o YouTube, né? Para o canal do LetCom. Tá? Então, são duas informações aí importantes desse projeto, né? A gente termina agora em agosto, e talvez continue, talvez não, né? Não quero fazer charminho, não, mas é realmente ainda uma informação que a gente não tem, ok? Mas eu queria deixar, enfim, agradecer a todos que participaram das lives, a todos os bolsistas que apoiaram esse projeto, né? E também, enfim, a parceria aí com o meu amigo, colega Eduardo Moretti, né? Da minha parte... Só enquanto você procura as questões, eu reitero meus agradecimentos ao Gabriel Amato e ao Samuel Oliveira pela parceria de sempre, pelo diálogo de sempre e pela contribuição para essa reflexão que eu trouxe aqui hoje, né? E agradeço aos dois pelos projetos, porque, como diz o Eduardo aí nesse comentário que ele acabou de dizer, assim, tem uma história dessa escrita da história, né? Ele diz como uma questão que preocupa, mas eu acho que é importante isso, né? Fica um registro, né? Inclusive dessas experiências de escrita da história em período de isolamento social. Eu acho que é algo que a gente vai ter que pensar um pouco também. Que características essas escritas da história de período de isolamento social tiveram? Desculpa te cortar, Marcos. Imagina. Eu estou aqui procurando me organizar aqui com as questões. Estou tomando um baile aqui do dispositivo. Eu vou conseguir. É o seguinte, bom, tem aqui uma primeira questão do Eduardo. Vamos lá. O Eduardo diz o seguinte, duas questões me preocupam, entre outras, nesse campo. O alcance e a preservação digital desse conteúdo gerado pelos projetos. Então, a preocupação que o Eduardo vem manifestando nos nossos eventos, porque nós ficamos na mão dessas empresas e dessas ferramentas, né? E ele depois atualiza aqui dizendo o seguinte, no caso do alcance, como dimensionar o esforço empenhado por nós e o efetivo alcance? E depois, como preservar esse conteúdo gerado? Por que isso? De repente, essas ferramentas digitais desaparecem ou então passam por processos aí de mercadológicos e você não tem mais acesso a esse material, né? Essa é uma questão para a gente pensar. É claro que eu acho que no caso de vocês, já tentando responder pela convidada, eu acho que está claro que também é um projeto formativo, né? Que tem uma função em si mesma, vamos dizer assim, além do alcance. Eu tenho uma questão, eu vou aproveitar para fazer 3 questões, Miriam, depois você... Tá? O próprio Samuel, eu vou fazer na sequência aqui a questão do Samuel, que é o seguinte, o Samuel pergunta, quais dimensões éticas do conhecimento que vocês encontraram no projeto Passados Difíceis? Houve algum tema que teve controvérsia no grupo? Tá? E eu aproveito para fazer uma questão que eu também fiz para a Ana Maria Mauad, que é o seguinte, e aí mudando um pouco o canal da coisa, o eixo da discussão. Assim, vocês estão envolvidas, né? A gente de alguma forma está envolvido nessa discussão e nessas intervenções que se, enfim, reuniram sob o nome de história pública. Mas há uma dimensão dessa história pública que é, por exemplo, todos esses sites revisionistas, negacionistas, sobretudo da extrema-direita, não apenas da extrema-direita, mas no contexto brasileiro, sobretudo, que disputam, né, não só que usam o passado, mas que disputam o sentido formativo desse passado para a cidadania. E aí eu queria... É uma pergunta provocativa, claro, no sentido... Qual seria o limite de uma história pública que produz reflexão, que produz conhecimento, e uma história pública que produz... que apaga o passado, que produz o negacionismo, vamos dizer assim. Primeiro, dá para a gente chamar de história pública isso? Ou é uma outra coisa? Essa é a primeira questão. E segundo, se é a história pública, que talvez até seja, qual o limite? É um limite ético? É um limite epistemológico? Então, são 3 questões. Você tem 15 minutos. Ingrato, né? Só Você isso. faz questões desenvolver complicadas e depois dá 15 minutos. Mas, enfim, vamos lá. Quer dizer, Então, vou começar pela... o império da ferramenta, não tem jeito. Ele nos Temos uma derruba. hora.
Ela nos derruba, é assim. É. Então, vou começar pela do Eduardo, uma que é mais simples, eu acho. É claro que a gente está na mão mesmo, né, desses grandes grupos, em termos de mercado e comerciais, mas como historiadores, o que a gente faz? A gente mantém nossos arquivos, né? Então, eu diria isso, assim, nosso material, ele é arquivado. Ainda no Google Drive, né, e tal, também estamos nas mãos deles, mas não, dependendo não apenas da rede social. Acho que essa é uma coisa importante, né? Como historiadores, nós temos essa preocupação com os arquivos. Então, a preservação desse material, eu acho que tem que ser uma preocupação efetivamente, de historiadores, né? Para pensar nessa perspectiva da história pública. Com relação ao alcance, Eduardo, eu acho que a gente tem muita dificuldade mesmo para entender qual é o nosso alcance e mais, para além do alcance, qual é a recepção. Porque, por exemplo, o Instagram, que é onde é a nossa base comum, né, dos 3 projetos. O Instagram hoje ele tem uma agilidade absurda e ele vai mudando, assim, nesse ano e meio, né, que a gente está atuando no Instagram, nós fomos vendo, por exemplo, como é que a própria mídia mudou. Ela passou a dar muito mais atenção a vídeos, muito mais respaldo, né, para produção em vídeos do que as imagens em telas, como era inicialmente. Então, por exemplo, Passados Difíceis, a nossa base do Instagram no passado, a nossa unidade básica é o post carrossel, que é a produção das telinhas com conteúdo escrito e imagens. E nós fomos mudando a produção do post carrossel a partir das interações que fomos tendo. Então, tem texto demais, tem que diminuir, nós precisamos colocar, aprender a usar melhor as imagens como texto, nós precisamos dividir o conteúdo em 2 posts para não ficar pesado demais. Isso ao longo do ano, nós fomos discutindo essas diferentes necessidades de escrita da história a partir das interações que íamos tendo. Mas a própria rede mudou. O post carrossel deixou de ser o carro-chefe do Instagram, que começou a competir com o TikTok e passou a postar mais nos vídeos e, portanto, nos Reels. E aí a gente passa a ter esse problema. Assim, agora que a gente começou a dominar um pouquinho melhor essa ferramenta, ela muda. Né? Que é um negócio que é comum na escrita da história nas mídias digitais. É outro elemento importantíssimo da formação. Como usar, portanto, como produzir um Reel que tem a ver com um passado difícil. Se o negócio do Reel é ser um pouco mais divertido, bem-humorado e tudo mais. Então, como é que eu vou tratar do incêndio na Boate Kiss de forma divertida? Não dá, né? Assim, ou eu tenho que buscar uma outra forma de fazer isso para usar essa linguagem. Então, o alcance, eu acho que é um problema de diferentes naturezas. Tanto porque a hora que a gente começa a dominar a ferramenta, a mídia muda, né? A rede social muda a forma de atuação e, portanto, o nosso alcance muda também, porque a gente não sabe usar muito bem aquilo que está posto ali e porque o nosso foco é muito menos o alcançar um público do que produzir uma escrita, do que fazer uma escrita consistente. Eu acho que é isso. Como são projetos muito relacionados a essa ideia da formação, tem esse foco na produção de uma escrita consistente. Não sei se eu respondi, mas acho que, né, caminha para isso. No caso da sua questão e da do Samuel, eu vou tentar aproximar as duas. E vou aproximar as duas a partir de um debate que é, para mim, o mais caro da história pública. O que eu penso a respeito... Bom, tem uma entrevista que a Marieta de Moraes Ferreira deu para gente, para mim e para o Rodrigo Almeida, que está na História Hoje, na revista História Hoje, num dossiê sobre ensino de história e história pública, em que ela faz uma ponderação que eu acho muito boa. É muito próxima, inclusive, de uma outra entrevista que você, Marcos, nos deu para o livro Ensino de História e História Pública. Que é a seguinte, olha, se tudo é história pública, nada é história pública. Né? A Marieta diz isso com todas as letras. A gente corre um risco muito grande hoje de dizer, olha, vamos abrir a possibilidade de escrita da história para todo mundo, e aí tudo pode ser história, porque tudo é história pública. Aí nada vira história. Eu concordo plenamente com isso. Né? Assim, eu não vou dizer que, por princípio, alguém que produz uma narrativa histórica está produzindo história, está escrevendo história, e sequer vou dizer que essa narrativa histórica é história pública. Não significa também, né, tampouco, que nós, historiadores, organizados num movimento de história pública, que é o que a gente pretende, para refletir sobre essas escritas, nós vamos poder chancelar, isso é história pública, isso não é, isso vale, isso não vale.
senão a gente vai virar fiscal, a gente deixa de ser historiador e vai virar fiscal. Mas, qual que é o nosso papel, a meu ver? É a gente pensar que narrativas históricas têm o compromisso ético com a nossa sociedade contemporaneamente. Eu não preciso exigir, e nem devo, como historiadora ou como professora de história, eu não devo exigir que todo mundo produza narrativas históricas, seguindo os nossos métodos, seguindo as nossas concepções epistemológicas. É muito diferente a produção de uma narrativa histórica num filme, numa ficção histórica, numa literatura histórica, num quadrinho de ficção histórica, ou num quadrinho que dialoga com a história, embora nem se diga de ficção histórica, né? São narrativas históricas que vão compor a cultura de história de um tempo e que podem permanecer ou não. São usos do passado, inclusive, né? Então, isso está aí, isso é possível desde sempre. Mas o que significa, então, pensar que alguma coisa é história pública? E eu aprendi isso, eu gosto muito de dizer isso, eu aprendi isso na segunda versão do curso de História Pública que eu dei na graduação. Essa disciplina optativa que gerou Passados Difíceis teve uma segunda edição. E a gente estava discutindo duas produções. O filme Chica da Silva, que é uma das análises que o Rodrigo de Almeida faz na tese de doutorado dele, né, pensando na perspectiva da história pública, o cinema e a história pública na perspectiva da ficção histórica, né, ou do romance histórico, e o documentário, que se diz documentário, 1964, Brasil entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo. E a pergunta que eu lançava para os estudantes, lancei na primeira versão e na segunda, são produções de história pública? E num primeiro momento, Marcos, eu dizia para eles, é história pública, as pessoas estão produzindo narrativas históricas e colocando para circular. Uma estudante de graduação na segunda versão trouxe para mim, que é a Ana Luísa Barbosa, que hoje faz parte de Passados Difíceis, trouxe uma reflexão que eu acho que é precisa, é pontual. Ela disse o seguinte, olha, o filme do Brasil Paralelo não pode ser pensado como história pública, ele é uma narrativa histórica. Ele tem essa costura toda a partir de usos do passado. Mas os usos do passado são perversos. Faz usos perversos do passado. Para pensar na sua perspectiva, Marcos, do negacionismo, é um revisionismo histórico de cunho político para fins imediatos. Né? Para obter privilégios e para obter enfim, ganhos imediatos em termos políticos, que promove negação do nosso passado. E pior, no caso do filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, faz isso como se estivesse fazendo história segundo os nossos métodos e com leitura de fontes. Mas o que eles fazem ali? Eles recortam, eles tomam a parte pelo todo. O tempo todo, eles tomam a parte pelo todo, para atingir um fim. E o fim é um fim político. É o fim de construção de uma narrativa da história conservadora, que quer garantir que a sociedade brasileira está sendo dominada pela esquerda numa perspectiva do gramscismo cultural. Isso é o que está costurado ali naquele documentário. Então, não há um compromisso ético com a construção do conhecimento. Há um compromisso com um uso político para ganhos imediatos ali. E é muito diferente do que a gente vê no filme do Cacá Diegues, lá de 76, que pode ter problemas seríssimos do ponto de vista da construção da narrativa histórica, da sexualização da mulher negra, de uma visão do passado colonial que é tanto romantizada quanto muito mais atualizada para a década de 70, como todo filme faz, no fim das contas, né? Mas que usou todas as possibilidades disponíveis lá na década de 70, como o Rodrigo bem mostra na tese, né, sobre a Chica da Silva, a biografia da Chica da Silva, né, estudos históricos naquele contexto, que poucos ali, muito poucos naquele contexto, e que promoveu debates públicos sem tentar dizer que aquela narrativa que estava produzida no filme era a narrativa correta. Pelo contrário, que fomentou o debate e que, portanto, teve o compromisso ético
com a circulação das narrativas históricas na sociedade. Então, nessa perspectiva, qual a conclusão a que a gente chegou nesse curso que eu acho que é muito bacana para trazer aqui para responder a sua provocação? Chica da Silva, o filme do Cacá Diegues de 1976, é um projeto de história pública. Tanto na sua concepção quanto na sua circulação. Eu concordo com a tese do Rodrigo. Eu acho que ele é muito convincente nesse sentido, né, do Rodrigo Almeida. 1964, Brasil entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, não é um projeto de história pública. Porque ele não constrói uma narrativa eticamente comprometida, muito pelo contrário. Ele promove o negacionismo da história porque tem um fim político imediato. Né? Bom, e aí pega o gancho para pensar na questão que o Samuel trouxe, né? O que a gente enfrentou de problemas éticos e enfrenta no passados difíceis? Curiosamente, a gente nunca teve um confronto grande com o público no Instagram. Até porque é isso, os seguidores acabam se aproximando ali. A gente não teve, por exemplo, um confronto com seguidores conservadores ou negacionistas, isso não nos apareceu. Nós vivemos internamente crises éticas grandes. Por exemplo, isso que eu estava dizendo, como tratar num Reel, que é um videozinho de 30 segundos, que deveria ter um caráter cômico, temas como o genocídio no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. O incêndio da Boate Kiss e a sua não solução na sociedade. Ou a justiça de transição no Brasil. Né, os ecos da justiça de transição mal resolvida no Brasil. Então, eticamente, o tempo todo a gente estava sendo posto em xeque para pensar como comunicar esses temas difíceis a partir das possibilidades e das demandas dessa rede social, que é o Instagram. Das características específicas que as linguagens que o Instagram propõe nos impelem. Isso foi o tempo todo. E, às vezes, debates internos mesmo, porque para construir, os temas estão pesquisados, mas para construir o recorte do passado difícil, a gente precisava escolher, e é aquela escolha sempre que a gente faz, né, como historiador e como professor de história, que narrativa usar e como usar essa narrativa respeitosamente. Não para construir uma versão, mas para construir uma interpretação efetiva que pudesse promover debate. Isso apareceu, por exemplo, na hora de tratar o futebol. Eu vou dar um exemplo que foi muito curioso, e eu sei que nosso tempo está acabando. Um Reel que bombou de uma hora para outra era de um relativo a um post de carrossel que trabalhava com racismo na seleção francesa. E, portanto, a temática do imperialismo atravessava ali. Por que esse Reel bombou? Porque ele apareceu com o tema futebol no dia de uma final de campeonato em Belo Horizonte. Foram milhares de acessos, a gente tomou um maior susto, porque o povo começou a acessar, e eles estavam indo pelo futebol. E aí a nossa pergunta era, e aí, a gente continua fazendo esse uso do futebol para poder chegar no tema que a gente quer? Porque é uma possibilidade, né? As pessoas vão esperando uma coisa e encontram outra. Nesse caso, não nos pareceu nenhum comprometimento grave, pelo contrário. Né? Chegavam lá e encontravam um problema em vez de uma comemoração. Então, sim, o tempo todo a gente foi colocado em xeque em termos éticos. Bom, legal, a gente acho que está realmente chegando no limite, e antes que aconteça aquela coisa desagradável, que é desaparecermos, né? Eu agradeço muito aí a presença da Miriam, é sempre um prazer te ouvir, conversar com você, ainda que seja aqui pela telinha. Idem. E aí a gente, enfim, na esperança de encontros presenciais aí no futuro breve, né? E agradeço aí também a todos que nos assistiram ao vivo, lembrando que esse vídeo vai ficar gravado e vai poder ser acessado, enfim, quantas vezes as pessoas quiserem em várias outras plataformas além do Instagram, tá bom? Miriam, super obrigado. Nos falamos. Obrigada a vocês, Marcos. Você, Eduardo, que acabou de dizer o parabéns aí, parabéns a vocês pelo LepCon, viu? Imagina, vou ficar na torcida para seguir. É isso aí. De todo modo, a gente também já cumpriu uma função, na minha visão, na nossa visão, acho que minha e do Eduardo, de produzir um material para reflexão, né? Independente de qualquer continuidade ou comprometimento futuro do projeto, acho que tem um material que, pelo menos, está ali. A gente sempre organizou as lives por ciclos, então também tem uma continuidade de lives dentro de um mesmo tema, que também é interessante porque dá para a gente cotejar várias visões sobre o mesmo tema, ainda que dentro de um campo, obviamente, né, mais ou menos semelhante, de trocas de experiências. Mas super obrigado, Miriam,
E, Obrigada a então, é você, isso querido. aí. Um grande beijo e nos falamos. Beijo. E um Beijo abraço na para Mariana e nos todos e meninos. todas. Obrigadíssimo. Um abraço. Tchau. Até.